Boa noite a todos novamente, então. Hoje nós temos o prazer de receber o Micael Legário no Estudando Métodos. Micael é um jornalista formado pela Universidade Federal do Pampa, Unipampa, natural do Caibaté, do interior do Rio Grande do Sul. Atualmente é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, pós-com da UFSM, e membro dos grupos de pesquisa Diálogo do Pampa e MILPA, Laboratório de Jornalismo. Atua como repórter do Colabora, Jornalismo Sustentável, e da Rádio São Luís, escrevendo temas ligados a questões socioambientais, decolonialidade e acessibilidade. É uma alegria, então, receber o Micael hoje conosco. É uma experiência muito importante para nós do grupo ter você presente hoje. Antes de dar início à apresentação, eu tenho alguns recados. Se vocês puderem abrir a câmera, é bem mais aconchegante para a gente ter uma apresentação com várias pessoas, com várias carinhas, assim. A gente vai ter um espaço para pergunta no final da apresentação do Micael, mais ou menos de 1 hora de apresentação. Se puderem ir deixando as perguntas no chat, se preferirem. E no final também eu vou disponibilizar um forms de avaliação que lá a gente vai fazer os certificados para vocês. Se tiver alguma dúvida, também podem deixar no chat. É com você, Micael. Obrigada. Obrigado, Júlia. Boa noite, pessoal. Então, primeiramente, queria agradecer o convite do grupo por estar aqui nesse espaço. Eu acho que é muito bacana a gente sempre poder dialogar, troca, tanto na área de pesquisa, ainda mais na pesquisa, quando a gente está falando sobre questões ambientais, todo o diálogo e o momento de reflexão, de troca, ele é sempre bem-vindo e sempre ajuda muito, tanto quem está, todas as pessoas envolvidas, E, enfim, queria agradecer esse convite, dizer também que eu tenho acompanhado um pouquinho do trabalho de vocês, do PET, achei muito interessante, assim, a proposta, toda do trabalho que vocês têm feito, os conteúdos, enfim, o podcast, os conteúdos ali nas redes, é muito bacana. E fico contente de ver esse trabalho ainda no jornal, sendo feito já na universidade, acho que isso demonstra muito a qualidade do que a gente tem enquanto jornalismo, nas nossas universidades, a qualidade da UFSM, enfim, da universidade pública, Então, queria começar dizendo isso, Bom, a Júlia já deu um resuminho ali um pouquinho da minha breve trajetória no jornalismo, na pesquisa, eu me formei então na Unipampa e desde a graduação, assim, da metade da minha graduação, eu comecei a me interessar por essas questões que envolvem o meio ambiente, crise climática, crise socioambiental. Eu vou começar um pouquinho falando um pouco da minha experiência, de como esse tema me afeta, e aí depois falar um pouquinho sobre como é que eu imagino construir esse diálogo para a gente pensar a pesquisa científica, o jornalismo, a comunicação em geral, em diálogo com esses saberes e nesse contexto que a gente vive, que é um contexto bastante desafiador, para dizer o mínimo, do ponto de vista socioambiental e climático. Deixa eu só passar aqui. Bom, eu passei rápido aqui. A ideia que eu pensei mais ou menos a partir do convite que foi feito lá pela profa Cláudia para aquele primeiro conversa, falar um pouquinho sobre como construir pesquisas na área da comunicação em diálogo com esses saberes socioambientais, porque querendo ou não, a área da comunicação ela sempre é muito interdisciplinar e quando envolve questões socioambientais, eu acho que é uma interdisciplinariedade um pouco diferente do que a gente é acostumado, Quando a gente estuda comunicação, jornalismo, relações públicas, publicidade, é comum um diálogo com áreas, outras áreas das ciências sociais, Então, sociologia, filosofia, ou até história, enfim, a própria educação, mas a gente não costuma dialogar tanto com as áreas da natureza, digamos assim, as ciências naturais, enfim, ecologia, agronomia, biologia, enfim, eu acho que e quando a gente pensa em pesquisar sobre questões que envolvem clima, meio ambiente, acaba que esse desafio se impõe, Então,
acaba que a gente tem que dialogar em alguma medida também com essas outras áreas que a gente não tem tanta proximidade, até por uma questão, né, da própria formação, como que as áreas estão divididas, né? E aí, quando a gente se aprofunda nisso, a gente vê que também é uma questão que envolve muitas disputas, né? E a própria lógica da universidade. Né? Mas, como eu vinha dizendo, essas questões, né, de meio ambiente, elas começam né, a me afetar, digamos assim, mais a partir do final da minha graduação ali, muito por conta de que o final da minha graduação, 2022 e 2023, ali os 2 últimos anos, né, eu terminei em 2023, para quem estava aqui no Rio Grande do Sul, deve lembrar que a gente enfrentou, né, estiagens severas, assim, 2022, 2023, né, início de 2023, né, o Rio Grande do Sul passou por um período, né, de falta de chuvas e que isso teve impactos bem grandes, assim, principalmente nas cidades, digamos, na metade oeste, fronteira oeste, né, noroeste, Missões, ali, essas são regiões historicamente mais afetadas pelas questões das secas. E, bom, eu venho de uma cidade que também é dessa região, né, então, antes mesmo disso, eu já tinha, né, presenciado ou vivido essa questão, né, das secas e como que isso impactava, né, a própria dinâmica da vida, né, porque, enfim, uma cidade pequena, né, e fazendo um parênteses, né, a cidade onde eu cresci, nasci, tem mais ou menos uns 5 mil habitantes, então, e a agricultura é a principal atividade econômica. Então, quando uma época de seca, a agricultura é bastante afetada e você tem a cidade, né, em uma situação, digamos que para, no sentido de que não tem movimento na economia, não tem movimento de pessoas, enfim, né, todo mundo fica, de certa forma, indiretamente, aí até diretamente afetado. E foi isso que começou a, né, me chamar a atenção, primeiro do ponto de vista, assim, mais do jornalismo mesmo, entender isso, né? E aí foi quando eu comecei a me aproximar dessas questões, né, ambientais. E no meu TCC, não, eu pesquisei sobre acessibilidade comunicativa no telejornalismo, mas já tentei, né, um pouquinho dialogar com essas questões socioambientais. Na época eu dialoguei no meu TCC, eu me arrependo disso, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que era uma coisa que, enfim, né, na época fazia sentido, né, citar a questão dos ODS da ONU, e bem, eu já vou explicar por que eu acho que isso não faz sentido hoje, porque acho que é uma agenda, né, falando da agenda do 2030, né, dos ODS, que do ponto de vista discursivo, do que está ali no papel, é bonito, mas quando a gente se aprofunda nessa discussão, né, e nessa temática socioambiental, a gente percebe que tem alguns atritos e que tem algumas questões que inviabilizam a gente pensar o meio ambiente a partir disso, né, dessa proposta, digamos assim, desse conceito de desenvolvimento sustentável, porque é um conceito, né, que vai se vincular muito com, né, enfim, essas lógicas que, né, capitalistas ocidentais que levam, né, a crise climática e crise socioambiental. Né? Então, por isso que eu digo que eu me arrependi de fazer no TCC essa relação com os ODS, mas enfim, é tudo um aprendizado, né? É parte do processo. Né? E, enfim, né, a partir disso, né, desse interesse que crescia, né, eu acabei, né, e assim, engraçado de contar, assim, eu acho, porque eu tinha muito interesse de produzir jornalismo, né, nessa área, falar sobre questões socioambientais, né, acho que quando a gente está na graduação a gente tem essa ânsia de produzir, né, produzir no sentido de escrever matérias, produzir podcasts, enfim, fazer algo prático, né, principalmente quando está no final. E ao mesmo tempo eu estava pesquisando, né, e eu tive contato com um trabalho da Heloísa Luz, a tese dela, né, que é sobre jornalismo socioambiental, onde ela analisou três veículos, mídias, né, contra-hegemônicas. Agência Valverde, Conexão Planeta e o Colabora. Colabora Jornalismo Sustentável. Eu lia
a tese da Heloísa, né? Achei fantástica, assim, do ponto de vista, né, da construção, é um trabalho muito bacana, assim, eu acho que é uma referência, né, a Heloísa, e o grupo de jornalismo, né, ambiental para pesquisa, né, não só em jornalismo ambiental, mas que envolve comunicação e meio ambiente, comunicação e clima, né? Enfim, né, lendo o texto do Isa, eu na época estava, né, querendo procurar algum estágio que não fosse, né, eu tinha feito o meu primeiro estágio, né, na graduação, na direção do campus lá de São Borja, né, na assessoria da direção, e queria no segundo, né, algo externo, né, enfim, sair um pouco da zona de conforto. E aí eu li a tese da Heloísa e fui procurar, obviamente, os sites dos veículos, né, o Conexão Planeta, o Envolverde e o Colabora. Aí fui, dei uma olhada nos sites, eu não conhecia nenhum dos três, e foi a partir daí que eu, bom, resolvi, né, eu tinha os e-mails ali, né, não tenho nada a perder, eu mandei um e-mail, mandei para os três, assim, né, me apresentando, dizendo que eu tinha esse interesse, de onde é que eu era, mandei até algumas matérias assim que eu tinha feito do ponto de vista assim da graduação, que, né, tocavam em alguma questão ambiental, e manifestei esse interesse de trabalhar, de fazer um estágio, né, nessa área, né, em um dessas organizações. E, né, tive a sorte de ter o Agostinho Vieira, que é um dos fundadores do Colabora. Ele me respondeu, foi super bem atencioso e pediu para eu mandar sugestões de pauta. Aí eu, no mesmo dia assim que ele respondeu o e-mail, já sentei ali na frente do computador, já elaborei, né, uma sugestão de pauta para mandar hoje. Eu até lembrando disso, né, penso, as sugestões de pauta estavam fraquinhas, na época eram bem fracas, do ponto de vista assim, que eram pautas, né, eu propunha falar sobre a invisibilidade do Pampa, questões de desenvolvimento sustentável nas cidades, assim, mas eram pautas pouco, não fracas no sentido do assunto, mas da elaboração mesmo, do foco. Mas enfim, o Agostinho gostou de uma das minhas pautas, que era sobre agricultura regenerativa, agroecologia, agricultura orgânica, e a partir daí, então, comecei a fazer, né, ser estagiário do Colabora, então, no segundo semestre de 2023, né, nesse mesmo período eu estava fazendo meu TCC, né, e foi a partir dessa atuação que eu, né, aí sim, defini essa questão socioambiental, a questão do meio ambiente como foco, né, tanto da minha atuação, né, como jornalista, né, como depois o meu interesse, né, de pesquisa, né, e foi, né, a partir disso que eu construí o projeto com o qual eu entrei no mestrado aqui na UFSM. E a escolha pela UFSM também envolve isso, porque na época, né, em São Borja na Unipampa tem um mestrado, é um mestrado profissional, de comunicação criativa, mas que não tinha nenhum professor ou professora que estudava diretamente essas questões de meio ambiente, né? Então, se eu escolhesse ficar lá em São Borja, eu teria que, né, mudar provavelmente, né, o foco da minha pesquisa. E aí, né, enfim, decidi tentar aqui o pós-com, porque, né, enfim, pesquisei sobre, vi que o professor Regis trabalhava bastante com essa temática socioambiental, e me inscrevi, tive a felicidade de conseguir entrar, e desde então sigo pesquisando, tentando pesquisar nesse universo da comunicação e do jornalismo, principalmente, em diálogo com essas questões, né, socioambientais, da ecologia, enfim, climáticas, né. Bom, esse é o primeiro né, parte, digamos assim, que é como esse termo me atravessa. E eu acho que assim, é importante mencionar esses atravessamentos, porque enquanto, né, pesquisadores, né, nós nunca vamos, né, deixar de ser sujeitos, deixar de ser quem nós somos, né? Eu acho que essas questões, como elas nos afetam, né, isso importa, e isso não descredibiliza de nenhuma forma nossas pesquisas. Eu acho que assumir esses atravessamentos, pelo contrário, eles enriquecem a nossa construção, eles ajudam, por exemplo, na justificativa,
né? Quando a gente menciona que é afetado por alguma coisa, eu acho que a gente está, inclusive, sendo mais transparente na nossa pesquisa, né? E a gente percebe que a pessoa que vai ler depois, ela vai entender, não, essa pessoa está pesquisando isso porque isso afeta ela, né? E, claro, isso não tira a responsabilidade de construir uma pesquisa, né, coerente do ponto de vista metodológico, bem embasada, com referenciais teóricos, né, adequados, mas a gente pode sim, né, assumir essa posição enquanto sujeito, inclusive do ponto de vista, né, quando a gente pensa nas questões, né, climáticas, socioambientais, a gente vai ter um diálogo muito, né, que é o que eu acabei tendo contato bastante com a decolonialidade, né, que é uma perspectiva, digamos assim. A primeira vez que eu, né, tive contato com isso foi, inclusive, no texto da Heloísa, na tese dela. E a partir de então, né, eu acho que essa chave para pensar não só né, a crise climática por uma outra lente, então essa lente que observa, né, a forma como a gente, enquanto ser humano, habita o planeta, mas também a pesquisa, né, então, que a gente tem na área da comunicação, na área, né, do jornalismo, uma tradição, né, bastante vinculada com certas correntes, né, então, influência dos Estados Unidos, da Europa, uma pesquisa muito, né, do ponto de vista positivista, não que seja, né, não que a gente precise abominar isso, positivista, né, dependendo do que você quer, né, uma pesquisa que seja mais focada em questões de estratégias, como a gente tem, faz sentido, mas acho que quando a gente está pensando em questões socioambientais, né, precisa digamos, uma abertura, né, e colocar antes algumas perguntas que nos permitam, né, dialogar mesmo com outros campos, fazer uma construção mais, digamos, menos, né, aplicada e mais, né, em confluência, né, que essa é uma palavra que, desde que eu tive contato com ela, é uma palavra germinante que o Nego Bispo, que é um filósofo, né, quilombola, brasileiro, da Caatinga, que tem um livro fantástico, né, do A Terra Dá, a Terra Quer, né, que assim, eu recomendo muito, porque é um livro muito... É um livro curtinho, é bom de ler, e é fantástico para justamente abrir os horizontes, assim, e eu adoro a citação dele, quando ele fala em confluência, né, que aquilo que conflui, né, quando a gente conflui, a gente rende, não no sentido de um render produtivista, mas a gente rende porque a gente faz junto, né, a gente se alia, né, um rio que conflui com o outro, ele não deixa de ser, né, ele enquanto rio, né, mas ele, né, soma forças, né, enfim, né, só para fazer esse parênteses aqui, de que eu gosto muito da palavra confluência, eu acho que é um pouco do caminho da gente, estou passando aqui muito rápido, para a gente começar a pesquisar e a pensar essas questões socioambientais e climáticas. Eu não estou acostumado a falar tanto tempo assim em seguida, então vou, em alguns momentos, precisar tomar um golinho da água. Bom, falando um pouco do ponto de vista assim de como é que eu tento construir as pesquisas, assim, eu acho que desse processo metodológico que eu acho que um pouco, né, talvez seja interessante a gente abordar e falar sobre. Acho que o ponto inicial, né, numa pesquisa é sempre a questão exploratória, né? Então, e acho que e essa palavra exploratória, acho que ela serve, a gente precisa abraçar isso no sentido de quanto mais a gente explorar aquele universo antes de começar a definir exatamente o que a gente quer pesquisar, eu acho que a gente ganha muito com isso, tanto do ponto de vista de ter referências de autores, né, enfim, foi assim que eu tive contato com o texto da Heloísa Luz, né, como a gente tem contato com organizações, né, foi assim que eu acabei, né, atuando no Colabora e tendo contato com esse universo, né, mas a gente tem contato também com, né, outras organizações, enfim, né, lendo sobre o tema,
conheci a Suma Uma, que é uma organização também que trabalha, faz uma cobertura jornalística muito bacana sobre essas questões socioambientais, né, enfim. Eu acho que essa pesquisa exploratória, assim, como um primeiro movimento de você tentar se aproximar desse universo, né, e aqui no caso o universo, né, que a gente está falando das questões socioambientais, climáticas, enfim. Eu acho que esse é um movimento bem interessante, inclusive até para perceber, quem sabe a gente descobre algum objeto, por exemplo, no sentido, né, que bacana essa iniciativa aqui, e aí você vai pesquisar, não tem nenhuma investigação acadêmica sobre ela antes, e aí já é um bom ponto de partida, digamos, para você construir a sua investigação, né? Porque eu acho que um ponto assim que eu sempre gosto de comentar também é que pesquisa é muito escolha. Você vai escolher o tempo todo, né? Então, né, a gente às vezes fica muito ansioso e, claro, faz parte do processo, mas a gente tem que lembrar que sempre, né, em todo momento, né, todas as etapas da pesquisa, sempre vai ser uma escolha nossa. Então, a gente vai escolher o que pesquisar, o tema, a metodologia, a gente escolhe o referencial teórico, a gente escolhe como faz a análise, enfim. A gente só tem que justificar essas escolhas sempre. Né? E aí, para você escolher, você tem que, né, ter alguma base, né, alguma referência. Né? Então, acho que esse movimento exploratório é isso, você ter as referências de por onde você pode navegar. Né? Eu, né, fiz aqui uma seleçãozinha assim, de alguns, vários assim, autores e autoras ao longo desse processo ali, que talvez ajudem a gente a pensar. Não vou comentar aqui, não teria nem como explicar o pensamento deles, mas assim, né, são nomes assim que a gente pode tomar como referências, né, e daqui a pouco, enfim, dependendo do interesse de cada um, né, vai fazer mais sentido, né, buscar, né, essa autora ou este autor. Eu separei aqui nesse primeiro, né, então, Wilson Bueno, né, muito do... tem vários, né, textos sobre jornalismo ambiental, jornalismo científico também, né, que ele, né, dá esses conceitos, né, a Heloísa Luz, enfim, o Henrique Leff, né, a gente estudou na aula de comunicação, jornalismo e meio ambiente, a disciplina que eu estou fazendo agora com a professora Cláudia, a professora Ilza, que também está aqui, né, então são referências boas para a gente seguir, né, porque tem, junto com isso, né, que eu mencionei da questão das escolhas, e quando a gente escolhe alguma coisa, principalmente do referencial teórico da pesquisa, é bom, eu sempre gosto de pensar nessa metáfora, a gente está escolhendo como se a gente estivesse escolhendo com quem a gente vai jogar junto, quem a gente vai formar o nosso time ali para, digamos, um time de futebol, quem que a gente vai escalar ali no time de futebol. Que eu acho que é isso, e a qualidade dessas referências, né, vão nos ajudar a alcançar, digamos assim, o resultado, né, da pesquisa. Então, a gente escolher boas referências, né, e tem um ponto também que não existem referências certas ou erradas, no sentido assim, de que um único caminho que se possa seguir, vai depender muito de como que você constrói a sua pesquisa, com quem que vai fazer sentido você conversar, né? Se você vai fazer uma pesquisa mais voltada para uma questão climática, talvez não faça tanto sentido conversar com determinado autor, talvez se você faz uma pesquisa que conversa com questões, né, ambientais, mas também questões sociais, talvez seja bom, né, dar uma olhadinha no que o Malcolm Ferdinand está escrevendo sobre, né, que é um autor, Malcolm Ferdinand, da Martinica, né, que é uma ilha do Caribe, que ele tem um livro muito bacana, né, foi uma das primeiras leituras também que eu tive contato ainda na graduação desse tema, que ele justamente é daquele tipo de leitura que eu acho que desestabiliza a gente no bom sentido, porque insere questões que a gente antes não tinha pensado, né? Então, o Malcolm Ferdinand, ele coloca, né, que essa crise que a gente vive do ponto de vista ambiental, né, o ecocídio, digamos, é um outro lado, uma outra face, digamos, da escravidão, né, de todo esse processo de opressão colonial, principalmente, né, contra determinadas populações, né.
e ele oferece essa chave, assim, né, para a gente pensar essas questões, né, sempre, né, colocando isso, né, que você não pode só pensar do ponto de vista, né, em resolver o problema climático se você, para isso, precisar, digamos, sacrificar determinadas populações, né, que é a discussão muito da justiça climática, né, que a gente vê, né, que é quando, por exemplo, algo que está na minha cabeça esses dias, as propagandas da Petrobras, né, a Petrobras dizendo que é líder da transição energética justa, ao mesmo tempo que quer explorar a foz do Amazonas lá. Então, não, para quem olha isoladamente uma coisa e outra, pode parecer, né? Porque a Petrobras realmente, se for olhar, tem algumas ações que supostamente se conectam com essa transição energética, mas ela em nenhum momento é justa, a partir do momento que se tem essa intenção da empresa, que é a empresa estatal, né, de explorar a foz do Amazonas, né, enfim, pra, né, algo que vai prejudicar as comunidades locais, a biodiversidade local, e pior que isso, vai seguir, né, no modelo que, né, nos levou a as mudanças climáticas, ao aquecimento global, a tudo isso, né? Então, um outro, né, autor aqui que eu gostaria de destacar, o Ailton Krenak, né, que eu acho que junto com o Nego Bispo, assim, são leituras curtas, né, mas o Krenak, assim, ele também ele nos dá, às vezes, né, algumas bordoadas, né, no sentido de desestabilizar mesmo, né, enfim, na crítica que ele faz ao humanismo, né, na crítica que ele faz, né, essa forma ocidental de pensar tudo, né, enfim, né, inclusive, né, do ponto de vista, né, essa ideia de alianças que ele fala, né, de florestania, né, de a gente olhar para a natureza, enfim, para as águas, rios, não com esse olhar que a gente foi, né, moldado desde sempre a ver como um recurso, né, os recursos naturais, assim como outros seres, né, e pensar isso a partir de uma interdependência, né, que eu acho que é uma outra chave também bacana para a gente pensar essas questões socioambientais, a interdependência, né. A Anna Tsing é uma autora que vai falar muito sobre isso também, essas paisagens multiespécies, né. Enfim, aqui apareceu o Nego Bispo, enfim, outros, né, outras autoras e autores, enfim, e aqui a intenção não é, enfim, dizer, esse é o certo ou o errado, mas eu acho que tem, né, essas diferentes possibilidades. Você não precisa também conversar com todos esses autores, né, mas tentar entender a partir, né, da pesquisa exploratória com qual deles que faz sentido, né. Se você vai pesquisar, por exemplo, questões que envolvem o mundo do trabalho, muito, ou que envolvem, né, as próprias dinâmicas, as lógicas do capital, eu acho que vale pensar a partir da ideia de capitaloceno, né, do James Moore, então, essa relação, né, do capitalismo com a crise climática, né, enfim, se vai pensar em questões, né, que envolvem, né, o extrativismo, mineração, né, a Maristela Svampa, né, pode ser né, alguém com quem você vai conversar, alguém que você vai escalar para o seu time ali, né, para você, né, construir junto, né. E, enfim, aqui está isso que eu, né, mencionei, né, você pensar muito em, quando você está construindo a sua pesquisa, em qual, né, perspectiva que vai te ajudar, né, sempre pensando nisso, que é uma escolha, você só precisa justificar essa escolha. Eu estou indo por esse caminho, porque essa autora me diz isso, e eu quero encontrar isso, então faz sentido, né? Então essa chave, né, que você vai usar para interpretar, né, enfim, a ecologia, o mundo, né, e a própria crise climática, né? Uma coisa que eu sinto, assim, do ponto de vista, né, quando a gente está construindo alguma pesquisa na área da comunicação e crise climática, a gente fala sobre questões climáticas e ambientais, é que tem um mundo gigante, do ponto de vista, assim, que a crise climática, né, acho que tem, eu não vou lembrar o nome do autor, que define como um hiperobjeto, né, uma coisa muito grande, que é difícil a gente aprender. A gente mesmo não sabe como lidar com isso, nos afeta enquanto pessoas, né, enfim,
as enchentes estão aí para provar isso, que depois de tudo que aconteceu, já faz mais de um ano, e talvez a gente não tenha aprendido a como lidar com isso, enquanto, né, pessoa, sociedade, inclusive do ponto de vista de memória, né, do que a gente lembra, né, constrói enquanto memória disso. Então é uma coisa muito grande, né, e quando a gente está pesquisando, é natural que isso também, né, em algum momento a gente, né, pensa nisso, nossa, isso não tem como pesquisar sobre questões socioambientais porque é muito, né, tem muita coisa. Eu acho que, e aí a importância de você definir bem o seu problema e aquilo que você quer pesquisar em relação a isso, né? Porque por mais que você possa até pensar, mas o que vai adiantar eu pesquisar sobre, no meu caso, uma mídia jornalística independente que está falando sobre clima e cultura, se o mundo está aquecimento global, vamos passar 1,5 ali, né? Enfim, às vezes a gente pensa sobre isso, né? Dá esse desespero, mas eu acho que assim, toda a construção que a gente faz, né, do ponto de vista, né, de uma pesquisa científica, se a gente realmente conseguir alcançar essa questão de fazer uma pesquisa em confluência, uma pesquisa que realmente, né, consiga dar conta não de responder a questão do aquecimento global, mas de acrescentar mais um tijolinho ali, tijolinho não, mas plantar mais uma árvore, nesse universo acadêmico, eu acho que isso é uma pequena contribuição do ponto de vista, assim, daquilo que nos diz, inclusive, o Krenak, né? Eu acho que o Krenak, ele reconforta também nesse ponto, porque, né, quando a gente pensa em crise climática, ambiental, a gente se apavora porque é uma coisa que nos ameaça enquanto pessoas, né, enquanto sociedade, mas a gente tem que lembrar que já tem outras sociedades, já tem outras populações, seres que estão sendo ameaçados há muito tempo e eles estão aqui ainda, né? As populações indígenas, né? Tanto que esse é o ponto, inclusive, da chave decolonial, da chave do que o Krenak propõe, é de você colocar digamos, o ponto inicial, ao identificar a origem da crise climática, não necessariamente quando o mundo começou a fazer a revolução industrial, ali começou a colocar mais gases de efeito estufa ali. Mas quando, por exemplo, os europeus invadiram e conquistaram a América, porque foi ali que teve um ponto de virada, do ponto de vista em que, né, a sociedade, um modelo se impôs sobre o outro, né, um modelo de habitar, né, e esse modelo de habitar, né, dos povos tradicionais foi invisibilizado e visto como menos adequado, digamos assim, menos civilizado, né? E hoje a gente vê que não é isso, né? A gente vê, né, as pesquisas que falam lá sobre como a Amazônia foi cultivada, né, pelos povos originários, né? Então era um outro tipo de sociedade, né? Então quando a gente constrói uma pesquisa que vá nessa direção, que dialogue com isso, a gente está, de certa forma, tentando, né, contribuir, né, com esse trabalho, né, essas alianças que a gente estabelece. Deixa eu só tomar mais um gole d'água. Eu não sei se eu estou fazendo eu costumo fazer muitas parênteses no meio das minhas falas, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, ou se ficar muito confuso, assim, vocês podem falar, enfim, ou depois podem perguntar, né? Eu queria só uma coisa. Eu até pesquisei, porque a palavra confluência eu nunca tinha ouvido falar. Se puder explicar para as outras pessoas, porque eu acho que também vai ter gente que não sabe o que significa, eu acho que isso ajuda bastante. Certo, obrigado, Júlia. Então, a confluência, deixa eu ver se eu consigo chegar no que é a palavra próxima do que é o que o Negro Bispo propõe, né? Porque o Negro Bispo, né, enfim, ele vai nomear a confluência como uma palavra germinante, no sentido de que, quando ele diz palavra germinante, como algo que pode fazer florescer
né, uma forma diferente de pensar, de agir no mundo. Né? Então, essa coisa do germinar, né, da planta que germina. E né, ele vai dizer que ele semeia várias palavras, né, a partir das experiências que ele teve enquanto quilombola na comunidade onde ele cresceu, viveu. Né? Então, o primeiro ponto assim, é que esse conceito ele traz um contexto. Né? Então, quando a gente fala em confluência a partir, né, do Nego Bispo, a gente está falando de um contexto, de uma forma de habitar, né, a terra quilombola. Né? Então, uma forma, né, e a confluência, né, é essa palavra germinante que trata justamente de se fazer junto, né, de se somar esforços, digamos assim, aliar metodologias. Por exemplo, quando você fala em confluência, você está falando que não necessariamente uma coisa que é diferente pode, né, não pode caminhar junto. Né? Então, quando você fala em confluência, né, você pode falar do ponto de vista, né, e aí fazendo uma apropriação para pesquisa, talvez a confluência seja você dialogar ao mesmo tempo com o Ailton Krenak que você e com um autor de um outro campo, um autor, né, no caso a Anna Overhaupt Singh, ou Malcolm Ferdinand, que são pessoas que estão em lugares muito distintos, né, pensando coisas diferentes, mas existe um ponto em que, né, o pensamento do Krenak e do Ferdinand, eles caminham, em algum ponto eles vão se encontrar, né, nessa crítica, pode ser, na crítica, né, e eles vão confluir, né, eles vão, né, caminhar juntos, não vão, aquilo não do, como é que é o ao encontro e de encontro, né, eles vão de encontro, né, não ao encontro, acho que é assim, né, agora sempre fico na dúvida, o ao encontro é quando se choca, né, o de encontro é quando vai junto, né, a confluência é esse... Não, é o contrário. É o contrário, perdão. O de encontro, então, assim, a confluência é como seria ir ao encontro, né? Então, quando dois saberes, eles vão ao encontro um do outro. Né? Isso aqui eu tentando explicar, né, o conceito do Nego Bispo, que é né, eu acho Deu para entender. É bastante difícil. Eu acho que o exemplo do rio que ele traz é o melhor, assim, para a gente entender confluência, porque ele é muito, inclusive, poético, assim, né? O rio que conflui com o outro, né? Então não deixa de ser ele, né? O Solimões e o Rio Negro. Eles não deixam de ser o Solimões e o Rio Negro quando eles confluem, né? Acho que é um pouco disso. Mas, bom, qualquer dúvida podem ficar à vontade para perguntar, enfim, quando tiver alguma coisa que eu falei que isso aqui está muito solto, podem abrir o microfone ou colocar, enfim, né, e no chat que eu tento explicar um pouquinho. Bom, seguindo o caminho, eu acabei falando bastante sobre pesquisa, falei sobre a minha experiência, não falei muito sobre o que eu estou fazendo enquanto pesquisa, né? No mestrado agora, então eu estou no finalzinho já, estou no segundo ano, qualifiquei agora em agosto, né? Parece que foi ontem, e a minha pesquisa é sobre questões socioambientais, então muito vinculadas à comunicação e ao jornalismo, que é a área, né, que eu, enfim, atuo, que eu me formei, e eu estou tentando olhar para essa praxis jornalística, né? Então, o pensar e o fazer jornalismo diante dos desafios socioambientais, e aí tentando dialogar e encontrar, né, caminhos junto com outros jornalistas. Né? Então, a minha pesquisa, do ponto de vista da metodologia, principalmente a partir de entrevistas e da análise temática em diálogo com o Paulo Freire. Né? Depois, enfim, eu posso explicar um pouquinho mais depois até sobre essa questão da análise temática, mas só para não fazer um parênteses muito grande aqui de novo, né? E aí eu estou olhando olhando e dialogando com os jornalistas da Associação Cultural Nonada Jornalismo, mais conhecida como só Nonada Jornalismo, que é uma organização de mídia digital independente,
que atua aqui no Rio Grande do Sul, ela é de Porto Alegre, né? Foi fundada em 2010, muito focada na questão do jornalismo cultural, mas que nos últimos anos, a partir de início de 2024, principalmente, passou por algumas transformações, inclusive a criação de uma editoria Clima e Cultura, para tratar de questões, né, climáticas, socioambientais, né, e também questões em intersecção com a questão da cultura, né. Então é um pouco disso, né, do tema da minha pesquisa, né. E aqui está o problema, aqui eu acho que está inclusive a versão que não é a versão atual, acho que porque eu fiz esses slides antes da qualificação, essa aqui não é a versão atual do problema. Agora que eu vi, isso que eu revisei antes não me passou, porque a redação atual do problema está um pouquinho diferente, que é como a praxis climática, a praxis comunicativa de jornalistas né, que atuam em mídias independentes jornalísticas tensiona desafios socioambientais, né, ou como os desafios socioambientais tensionam a praxis. Está um pouquinho diferente dessa redação. Eu esqueci, perdão, de atualizar. E aí algumas das, né, enfim, eu fui citando isso ao longo da minha fala, mas algumas das ideias que eu vou aí quem eu estou escalando para o meu time, ali com quem que eu estou tentando fazer essa confluência, né, principalmente a perspectiva da decolonialidade ali, aí tem uma autora, né, que é bem interessante, muito provocadora, que é a Catherine Walsh, né, que tem uma definição dela de colonialidade da natureza, enfim, essa que é justamente para fazer essa crítica do modo como, né, tradicionalmente, ocidentalmente se olha para a natureza, né? O próprio Malcolm Ferdinand, né, essa própria perspectiva de confluência, né, que aí, no caso, a confluência me guia não só do ponto de vista teórico, mas metodológico, né, que aí, a partir do momento que você dialoga com o negobismo, você modifica tudo, né, metodologia, referencial teórico, né, é uma outra, ser outra pessoa depois que você deu o negobispo, né, e essa perspectiva de alianças multiespécies, né, e aí, né, muito diálogo com a Anna Tsing, que também é uma autora estadunidense, mas que pesquisa, tem algumas investigações bastante interessantes, assim, bastante provocativas, né, tem ela pesquisa muito sobre um cogumelo Matsukaje, se não estou pronunciando errado, e é bem interessante a forma como, né, ela descreve, né, essas interações das pessoas, né, camponeses com esse cogumelo, enfim, numa dinâmica diferente, né, disso que a gente está acostumado, né, do olhar para a natureza como um recurso. Do ponto de vista da metodologia, né, como eu mencionei antes, é exploratória, né, e a pesquisa exploratória é uma coisa que nunca acaba, né, acho que isso também é um ponto interessante para a gente pensar, né, quando a gente está falando em pesquisa científica, né, pesquisa exploratória, bibliográfica, é uma coisa que só termina quando você né, finaliza a pesquisa e nem aí, né, se você vai seguir nessa área, né, porque é um constante ali, né, e junto com isso, então, as entrevistas, né, eu fiz na dissertação, eu fiz entrevistas com 5 jornalistas que atuam na área, foram 2 fases de entrevista, uma em fevereiro e outra agora em setembro, e foram entrevistas presenciais lá em Porto Alegre com a equipe da redação, né? E junto com isso, né, com as entrevistas da metodologia, tem a análise temática freiriana, que aí tá tentando explicar um pouquinho brevemente aqui o que é a análise temática freiriana, é um diálogo muito com a ideia de temas geradores e dos circuitos da cultura, Paulo Freire, né, como que ele pensava a educação e a alfabetização, né? Então, mais do que chegar com o conteúdo, ele ia nas comunidades, né, dialogava, né, que é esse movimento, né, que eu tentei fazer na primeira fase de entrevistas, então, né, em fevereiro, dialogar, e aí a partir disso ele pegava, né, alguns aspectos-chave, ia identificando,
e codificava isso e ia de novo conversar com a comunidade, né? Então, e foi o que eu fiz, né, no terceiro movimento, né, da segunda fase das entrevistas, e aí o quarto movimento, não, o segundo movimento da codificação, o terceiro, de novo, essa aproximação com a comunidade, e o quarto, digamos assim, quando o Freire voltava e aí sim construía, né, o material didático que ele ia, né, utilizar ali, né, com aquela comunidade, sempre considerando principalmente a realidade daqueles sujeitos, né, o contexto. E aí, no meu caso, aí é construir, né, esses temas geradores para análise. E, bom, acho que da minha parte era isso. Eu não sei se eu falei demais, se eu fui muito confuso, porque são vários temas, assim, vários conceitos e pontos, assim, mas espero poder ter contribuído e agradeço de novo o convite. E fico aberto aqui para qualquer dúvida, né, diálogos e trocas também. Valeu. Acho que tu falou, não falou demais, não, ainda estava no tempo. Bem interessante, né? O Mikael, inclusive, eu fiz parte da banca de qualificação. Esse projeto do Mikael é muito bom. Eu fiquei, assim, muito, muito feliz de ver o trabalho do Mikael, né, na qualificação no mestrado. Tenho certeza que a dissertação vai ser um material muito relevante, principalmente, né, que eu comentei na banca na época, e agora de novo, né, vou comentar, a partir desse desenho metodológico, né, que o Mikael traz, porque tudo bem, a pesquisa teórica, a abordagem teórica, o caminho, as escolhas que ele faz ali do time, como ele falou, é importante, e claro que isso é que deu até condições para ele pensar, talvez, fora da caixa, né? Então, acho que é um insight interessante para quem for fazer, ou quem já está, né? Eu acho que a maioria aqui do pessoal, talvez esteja enganada, mas acho que a maioria do pessoal aqui da graduação já está em TCC, e aí o Wellington é doutorando, né, Wellington? Então, a gente já tem o Wellington aí que já passou por vários projetos, né, e já está adiantado aí nessa área da pesquisa, já é um pesquisador formado, mas quem está na graduação sempre tem isso, eu acho que tu trouxe essa contribuição de sempre tem essa insegurança, né, de será que eu estou falando com as pessoas certas, os autores, né, e uma coisa que eu falo, assim, isso, né, que tu falou é muito importante, né, as escolhas, escolher aquilo que vai fazer sentido para a tua trajetória, e depois que tu faz essa escolha, aí quando tu monta ali teu problema, né, teu objetivo, as coisas começam a se encaixar e aí fica mais fácil direcionar, né, eu acho que a apreensão maior é antes da gente ter um problema, né, e mesmo assim, tendo um problema, com o Mikael aconteceu, comigo aconteceu, acho que deve acontecer com muitas pessoas, a gente tem um problema, ele ainda é um pouco provisório enquanto a gente está trabalhando, porque daqui a pouco tu pensa, será? Tu olha para o problema, tu olha todo dia para o problema de pesquisa, aí daqui a pouco tu pensa, será que é esse mesmo o problema? Porque tu vai movimentando né, o conhecimento, né, tu vai aprendendo com a tua pesquisa e tu vai movimentando, às vezes até tu modifica um pouco a redação, né, então isso que aconteceu aí com o Mikael é bem comum, da gente ter um problema, da gente mudar e da gente ficar, isso é bem comum, né, mas o que eu queria chamar a atenção, né, porque na banca eu falei bastante, agora não vou falar muito, né, claro, vou só falar de quando a pessoa usa Paulo Freire, e quem já me conhece sabe que eu já adoro, né, então, mas assim, não é usar Paulo Freire por usar também, né, eu falei isso na banca, é muito importante também, a gente usar, né, não é uma coisa utilitária, é você conversar, é dialogar, né, então não é usar, eu usei Paulo Freire, eu usei, né, não, é fazer esse diálogo, então, eu acho que toda essa dinâmica que tu apresentou aqui, eu acho que é essa tua caminhada, essa tua jornada na pesquisa, né, por isso que eu achei interessante aí que o pessoal visse,
E eu acho que vocês podem fazer algumas questões, né? Vocês que estão aí talvez com alguma dúvida, né, sobre a questão da pesquisa, como que vocês estão trabalhando no TCC, né? Pode compartilhar dúvidas, inseguranças, porque isso faz parte, né? Em todo o caminho, né? Eu acho que é um momento, quando a gente coloca ali estudando métodos, né? A ideia é a gente ver métodos, ver como que as pessoas estudam, pensar os nossos métodos, pensar como que a gente conversa sobre pesquisa, né? Então, eu agradeço a tua fala, agradeço a organização aí do evento pela Júlia, né, pelos demais petianos que também colaboraram, e eu acho que a gente poderia aproveitar alguns minutos aí para abrir esse diálogo com o Micael, que veio lá de Santa Maria, da Boca do Monte, lá do nosso querido Pós-Com, não é verdade? Ai, ai. Obrigado, prof. Cláudia. Só para fazer um adendo aqui sobre a questão do Paulo Freire, né? É algo que entrou assim na pesquisa esse ano, assim, é uma coisa que, né, e aí contando desse bastidor assim, né, da construção da metodologia, no início, assim, quando eu entrei, eu tinha, né, a ideia de fazer entrevista já, mas até ali o início desse ano, né, eu não tinha a ideia de o que fazer depois, né, o depois das entrevistas. As entrevistas é um método muito bacana, e a escolha das entrevistas também se deve a isso, essa ideia de confluência, de dialogar, né, de saber, né, construir conhecimento, pesquisa com e não sobre, né, que é uma coisa que eu acho que também tem a ver com essas alianças, enfim, esses saberes, né, isso que o Krenak, enfim, o Bispo nos trazem. Só que aí o depois, né? E o depois das entrevistas. E aí eu e o Regis, a gente se debateu nisso. Né? E aí tinha os métodos tradicionais, que eu vou nomear aqui como tradicionais: análise de conteúdo e análise de discurso. Nada contra nenhum desses dois métodos, né? Eu acho que são métodos muito interessantes, muito densos, inclusive. Análise de discurso eu acho fantástico. Assim, quem usa análise de discurso, o Wellington, né? Eu acho que é alguém que pode falar depois sobre análise de discurso, mas assim, tem que estudar muito, porque é um negócio assim, muito complexo, e ao mesmo tempo, né, quando você vê funcionando a análise de conteúdo, de discurso, é fantástico, assim, porque realmente, né, mostra todo um processo ali. Enfim, acho muito interessante, acho que funciona muito bem. Só que análise de discurso, no meu caso, né, não seria, né, primeiro que traria uma carga teórica muito grande, e segundo que demandaria na análise de discurso geralmente é utilizada para discurso, né, e por mais que a entrevista seja um discurso, né, iria ter alguns atritos ali, e por isso que eu, né, escolhi não seguir pelo caminho da análise de discurso, e ao mesmo tempo a análise de conteúdo também tem esse foco mais, né, como o nome diz, no conteúdo. Então, no conteúdo da mensagem, não como ela é construída, né, não no sujeito que está ali dizendo, né, análise de conteúdo, até pela tradição, né, e aí, né, nessa questão da tradição da análise de conteúdo, né, Bardin, né, uma tradição positivista, uma tradição, né, que vem dessas ciências mais duras, né, mais duras não no sentido assim, né, de ciências naturais, mas dessa construção mais aplicada, né? Então, isso, né, me incomodava muito, porque em determinado momento a gente não sabia, vamos para análise de conteúdo, então a gente não sabia o que fazer, eu e o Regis. E isso me incomodava muito, porque a metodologia do trabalho iria entrar em choque com o referencial teórico, porque o referencial teórico fala em decolonialidade, e aí metodologia, análise de conteúdo, usando Bardin lá sem nenhuma atualização, enfim, porque o problema não é a Bardin ter sido escrito lá em 80, né, mas é a forma, né, como se constrói o método mesmo. E foi aí, e lendo sobre, né, teve um artigo que muita Bardin, pouco conteúdo, alguma coisa assim, é um título de um artigo que eu li sobre análise de conteúdo, que fazia essa crítica de, muitas vezes a análise de conteúdo ser utilizada assim como não sei o que eu vou fazer, é análise de conteúdo.
E tem todo um método, a análise de conteúdo também é complexa, né? Então não faz sentido você só nomear como análise de conteúdo. E aí no finalzinho desse artigo falava em análise temática, eu nunca tinha ouvido falar sobre. E aí eu fui pesquisar sobre análise temática, conversei com o Regis, e aí o Regis falou, análise temática, tem a ideia de temas geradores. E aí fui, né, depois de todo esse processo que eu cheguei no Paulo Freire. E aí, não por si, né, o Paulo Freire, mas né, a escolha não estava antes, assim, né, mas a forma como ele constrói o método. Então, esse diálogo, aproximação, depois volta, depois se aproxima de novo. Então, é diálogo o tempo todo. Né? Então, construir com, né, pesquisar com, né, que é uma ideia muito bacana. Inclusive, tem um autor que eu gosto de acompanhar, um pesquisador, que é o Felipe Bern, que ele pesquisa, inclusive, bastante sobre questões de acessibilidade, né, e junto com o Alberto Efendi Maldonado, ele tem essa ideia do pesquisar com, né, principalmente no caso de pessoas com deficiência, né, porque um dos lemas das pessoas com deficiência, né, nada sem nós, né, nada sobre nós sem nós, né. Então, a ideia é que isso pode valer para o jornalismo também, então, né, porque do ponto de vista assim da pesquisa, né, do que eu estava acionando no referencial teórico, não fazia sentido na metodologia ter análise de conteúdo e análise de discurso. Né? Então, e análise temática, por outro lado, né, com esse viés do Freire, do diálogo, né, fez muito sentido, assim. Eu posso dizer que me apaziguou, assim, porque eu estava muito ansioso antes de encontrar um caminho, assim. Eu acabei falando demais. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar à vontade no comentário. Eu gostei muito de tudo que você falou. Não acho que falou muito, falou o que a gente precisava escutar. Eu gostei muito das referências que você trouxe. A gente, dentro do PET, tem um momento leitura, que é um momento que a gente lê esse tipo de livro, assim, é bem legal, a gente discute sobre isso. Então, talvez dar uma dica para a gente ter de algum texto que a gente possa utilizar nesse momento leitura, eu acho que seria bem interessante. Bom, eu não sei de quais esses, eu imagino que vários deles vocês já devem ter tido contato, né? Desses autores, né? Eu acho que desses autores, o único que a gente pegou foi o Ailton Krenak. O Nego Bispo a gente tentou uma vez, só que acabou cancelando e a gente não fez mais sobre ele, mas é bem interessante, assim, eu acho que o Pet vai tentar se aprofundar mais nele, porque a cada dia aparece mais alguém falando sobre Nego Bispo pra gente e parece muito mais interessante. Então, de qualquer outro que não seja o Ailton, eu acho que é válido. Pode ser o Ailton também, a gente usou Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Foi esse o que a gente leu. Todos do Ailton são ótimos. Já que vocês mencionaram a questão do Nego Bispo, eu acho que o Malcolm Ferdinand talvez seja, né, porque tem alguns pontos parecidos ali do ponto de vista de conectar, né, críticas ali, e a leitura do Malcolm Ferdinand, eu acho que como eu disse, é uma das que tiram a gente do chão, assim, colocam algumas questões que a gente não olhou antes. É bem bacana. Eu acho que se fosse para recomendar, assim, acho que todos eles são bons. Assim, o Arnett Singh também eu gosto muito, muito mesmo. Eu não consegui ler ainda o livro dela, Cogumelo, esqueci o nome, Cogumelos até o Fim do Mundo, alguma coisa assim, que é um livro gigante. Tá na minha lista de compras, ele é caro também, até na Amazon é caro. E aí eu não consegui, eu só li um outro dela, que é as Ruínas. Esqueci. Esse outro eu tenho, mas agora eu esqueci o nome. Mas acho que se fosse um segundo lugar, eu botaria a Anna Tsing. Assim. Tem alguns artigos dela também que são bem interessantes. Acho que o Ferdinand e a Anna Tsing. Anotado. Obrigada.
Alguém com mais alguma pergunta? A Carol parece que estava falando, Carol, ou não? Não? Tá em casa, tá conversando em casa. Comentários, diálogos paralelos. Então, eu não sei se alguém tem perguntas, senão a gente vai indo para o encerramento, né? Eu deixei a pesquisa nos comentários. Sim. Ah, importante. Uhum. Certificado também é o formulário, tá, pessoal? Quem quer certificado tem que preencher o formulário. Aqui a gente é dureza, tem que preencher. Depois também eu posso mandar por e-mail a apresentação, os slides ali, que também, e aí se alguém quiser, enfim, dar uma olhada, ou até tirar uma dúvida depois, né, por e-mail, pode ficar bem à vontade. Tá bem. Júlia, tu vai encerrar ou tu quer que eu encerre? Pode encerrar, prof. Tá bom, então. Então, eu queria agradecer novamente, né, ao Mikael pela presença, né, na atividade do PET. O PET, ele foi formado no finalzinho de 2024, então a gente vai comemorar o primeiro aninho agora em dezembro, né? E esse grupo aí, a maioria desse grupo começou junto lá em novembro, a gente fez seleção e em dezembro eles já começaram a atuar, né? Teve um ou outro ingresso ao longo desse tempo, mas a maioria está desde o início, né? E é um grupo muito dedicado. Eu tenho certeza que aproveitaram bastante a tua fala, né? Com reflexões. A gente tem, além do Estudando Métodos, a gente tem encontros de pesquisa que são mais internos, assim, do grupo, que a gente faz leituras também, discute textos, e agora a gente está com uma pesquisa está nessa fase exploratória ainda, né? Vendo como que a gente vai se encaminhar. Mas quem atua, né, com pesquisa, eu acho que é bem importante fazer esse caminho que tu trouxe para a gente, né, fazer uma coisa, e eu acho que a tua fala, assim, foi bem interessante, porque ela trouxe esse movimento que nem sempre é tranquilo, mas que ele é preciso de ser feito, né, às vezes demora mais do que a gente quisesse, né? Talvez a gente quisesse chegar em um mês e ter um projeto pronto, acabado, enfim, mas não é assim que funciona, né? Então, a pesquisa pronta, geralmente ela não vai ter essa dimensão também que tu traz aí, né? Do diálogo, desse pensamento. É até um diálogo interno que a gente faz, né? A gente fica com os pensamentos, com os autores e conversa, toma banho conversando com os autores, pensando, acorda de manhã, escova os dentes, pensa que será que esse problema está certo, né? Inclusive, eu lembro da época que eu fiz mestrado, que faz muitos anos, que era bem difícil para o meu marido, porque ele é da área de química, não tem nada a ver com comunicação, né? E eu entrei em um mestrado na época que ele era de semiótica, vocês prestem atenção no que é a semiótica, né? E eu lia coisas assim, gente, para explodir a cabeça, né? Lia muito e lia a semiótica, e aí eu tinha que falar com as pessoas, alguém, e era ele. E eu conversava, assim, eu lia, ficava, porque, né, eu falo muito, então não bastava eu ler, eu tinha que conversar, né, e aí ele que me escutava. Então, quando eu via a Carol ali, em família ali, né, discutindo com o Dog e com o Cat, a gente vê que é assim que funciona a vida, né, muito diálogo. Então, hoje foi muito bom, né, te receber, e agradeço todo mundo que veio, o pessoal que colaborou, o Wellington também, da nossa querida Santa Maria, da Boca do Monte, né, que em breve também vai fazer uma fala, já estou ideando quando é que o Wellington vai vir aqui falar com a gente, mas em breve vai vir, se ele quiser aceitar, né, se ele quiser, ele virá. Então é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mikael. Se quiser dizer algumas considerações Vamos tirar finais. uma foto, se puderem ligar a câmera. Sim. Alguém pode tirar print para mim, porque eu tô pelo celular. Olha a foto. Posso tirar, vou postar no LinkedIn. Boa. Abre a câmera então, Júlia. Sim, tô abrindo, prof. No LinkedIn todo mundo faz uma cara bonita, né? Que é. Sim. Eu vou tirar, mas se alguém mais tiver do notebook puder tirar também, ou no celular, tanto faz. A Bruna, Tá, para garantir. Bruna, oi. Obrigada.
Oi, gente. Eu vou Não tirar. é que era vocês mesmo. Eu sempre fico pensando se era ou não vocês atrás das bolinhas ali. Deu? Mais uma, mais uma, mais uma. Sim. Tá bom, Bom, então, pessoal. Muito bom. queria só agradecer Sim. de novo pelo convite, acho que foi muito bom poder estar aqui conversando, né? Porque isso também ajuda, né? A gente falar sobre a nossa pesquisa, como a profa disse, né? Ajuda a gente quando a gente tem que falar sobre, a gente, não, mas isso aqui não está funcionando, a gente pensa melhor, né? E é isso, parabéns pelo projeto, acho que vou seguir acompanhando, né, o PET, assim, e achei muito bacana a iniciativa e com certeza vai render muito bons frutos aí para todos, né? E um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. obrigada. Tchau, tchau.